que acontece? O que estava acontecendo? Estávamos com uma situação na igreja, o seguinte: quando a pessoa está na igreja, ela veste a camisa da igreja, estou contigo e não abro. Quando ela sai daquela denominação, a tendência é o cara sair falando mal, e aí aquela denominação se torna a pior coisa do mundo. Eu hoje estou na Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu já fui membro na Assembleia de Deus. E eu digo para você fala mal da Assembleia de Deus? Pelo contrário, uma igreja maravilhosa, grandes homens de Deus estão lá. Não concordo com a linha teológica que eles seguem, mas é o máximo que eu posso falar. Tá bom? Então eu já fui da Assembleia de Deus. Nem por isso, porque eu saí, eu vou falar mal. Diferente das igrejas neopentecostais que eu fiz parte. Que ali, qual o problema? Eles não vão focar você, eles não vão trabalhar para que você foque em Cristo e no arrependimento, na necessidade de um Salvador e que Cristo é teu Salvador. Eles vão focar nas coisas da terra. Tá bem? Então, o que rola? Né? O que acontece? Aconteceu que um presbítero ou um obreiro ou um diácono saía de uma denominação, o que ele estava fazendo? Ele estava entrando com processo pedindo vínculo empregatício àquela denominação. Estava acontecendo isso. Aí o governo brasileiro resolveu trazer uma lei onde sacerdotes não têm vínculo empregatício com aquela igreja. Ah, pastor, mas é uma segurança, porque afinal de contas o diaconato, ele é diferente. O presbiterato, nós vamos ver aqui num trecho que nós vamos ver o porquê o sistema presbiteriano se baseia. Nós vamos começar a ter uma ideia disso, né? É uma segurança para a denominação, porque a igreja precisa de dinheiro para tanta coisa, entendeu? E aí vem um mal intencionado e entra na justiça, como o serviço a Deus ele merece, entendeu? Ah, mas e o pastor? Já vamos entrar nessa. Só que aí o que acontece? Como tudo no Brasil, nós temos que entender que quem deve reger a igreja é Cristo. É a própria igreja, não o Estado. O Estado ele é secular, o Estado é ateu. Ele é laico, aliás. Então, ele sendo laico, ele tem a participação de todas as religiões. E esse é o problema que nós temos, por exemplo, porque você vê, por exemplo, a Maria da Graça dando pitaco que tem que tirar coisa da Bíblia. A gente sabe que ela não é cristã, a gente sabe que ela não participa da fé, ela não professa a nossa fé. Como é que ela vai dar pitaco? Eu sou cristão, eu vou dar pitaco no que deve ser retirado do Alcorão ou do que deve ser retirado do candomblé? Olha, eu acho que vocês não deviam tocar mais atabaque. Não, eu tenho a ver com a minha crença. Mas por quê? Porque as pessoas dão abertura para que os de fora se intrometam. Outra questão, a questão da isenção tributária para a igreja. No momento em que você aceita que o Estado te dê isenção tributária, você abre mão de uma coisa chamada direitos. Não, pastor, não é assim. Exatamente. Porque se você estiver pagando seus impostos, você tem, logicamente, pela teoria, você tem o direito de impor o seu direito como cidadão. Nos Estados Unidos, as igrejas não têm isenção de imposto. E olha só o que o MacArthur fez. Na época lá né? Seja que a gente sabe, ele manteve a igreja aberta e acabou, não matou ninguém não. Tá? Agora foram lá para fechar, ele pegou, bateu o pé e falou: "Vai ficar aberta". Agora aqui no Brasil você não pode, porque você aceita isenção de imposto. Então, não é do Estado, o Estado não deve interferir no funcionamento da igreja, mesmo em situações emergenciais, porque na história, as maiores guerras, Zwinglio foi morto onde? Na linha de combate. Ele estava servindo. Então nós temos que entender que pela tradição, pela história, a igreja sempre esteve à frente para ajudar quem precisava.
Essa foi a primeira vez que fecharam as portas da igreja. Temos situações na história que igrejas foram usadas como hospitais. Em vez de utilizar uma igreja que colocava a sua estrutura, o seu recurso a serviço da população para cuidar do menos favorecido nesse aspecto, eles preferiram montar hospitais de campanha a peso de ouro. Mas o que está acontecendo? Então, qual o problema dessa lei? Não é o problema de proteger a igreja, porque o Estado intrometendo na igreja sempre pode parecer, olha só a coisa importante, sempre pode parecer uma coisa legal, mas nunca é, porque na prática a coisa muda. E nós temos um vício muito grande na igreja que é o seguinte: não, o pastor tem que trabalhar fora, pastor tem que arrumar emprego. Como se pastor fosse apenas chegar no domingo e pregar. E pregar, detalhe, chegar lá, pegar a Bíblia. Deixa eu pegar outra, porque essa daqui ela tem essa luva que é horrível para mostrar desse aspecto. É o cara. As pessoas pensam que ser pastor é chegar lá, pegar a Bíblia. Provérbios 2:1. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderem contigo os meus mandamentos, receba! Pensa que isso é pregar. Isso não é pregar. Esse cara não é pastor. Um pastor é muito mais do que o ministério da palavra. E as pessoas não entendem isso. As pessoas não entendem isso. Pregar é muito mais do que o ministério da palavra. Pregar, ser pastor, é ter as funções de um pastor que cuida, que apacenta do rebanho. Então, o pastor de verdade, ele vai tomar conta do seminário ou da igreja que ele faz parte, ele vai trabalhar em aconselhamento, ele vai trabalhar no ensino. Para ele montar o sermão de um pastor de verdade, não é abrir a Bíblia como se fosse caixinha de promessa. A vocação dos gentios, assim diz o Senhor: mantende juízo, fazei justiça. Amém, receba. Não é isso. Ser pastor, ele vai pegar o culto de domingo, ou vou pôr o exemplo da minha vida aqui. Café com bolota. Vocês sabiam que eu monto um sermão por dia? Eu não falo de orelhada? Eu não falo de orelhada. Todos os dias eu monto um sermão, que é o sermão do dia posterior aqui. Existe um estudo, para quem está no YouTube, olha aqui, ó. Ó, essas notinhas amarelas que estão no texto bíblico aqui no Logos, ó, é o estudo que eu faço todos os dias para separar para vocês, ó. Ó, línguas originais, trabalhando línguas originais. Isso daqui é o sermão que eu monto todos os dias para vocês, ó. Eu coloco como notas já na passagem para que nós possamos montar. Vocês sabem quanto tempo eu demoro para fazer isso todos os dias? Vocês estão vendo isso aqui, ó? As pessoas pensam que isso aqui é como é que se diz? Pensam que isso aqui vem de graça. As pessoas pensam que isso aqui não vale nada. Ah, não, isso daí foi tudo a editora que deu para o pastor. Menos de 10% do que está aqui foi editora que mandou. Sabe por quê? Porque porque tem um canal aí que recebe material de graça e aí só fala bem daquele material. Só fala bem. Não fala mal. Eu não. Você me manda o material, eu falo a verdade sobre ele, porque eu não tenho rabo preso com ninguém. Então, as editoras têm o pé atrás de mandar material. Hoje mesmo eu vou mandar mensagem para uma editora pedindo um material. Que se ela falar não, eu vou comprar. Vamos ver se essa editora vai mandar, porque se o material não for bom, eu vou falar a verdade. Olha o que eu falo do Champlin. Olha o que eu falo da Bíblia do de Nelson. Então, pessoal, o que eu quero trazer para vocês?
As pessoas pensam que pastor não faz nada da vida. Ah, não, é pastor, ele tem que trabalhar em outro lugar. Aí, quando que o pastor vai dar assistência para uma família da igreja? Quando eu digo assistência, é consolar uma viúva, lógico, tá? Consolar a viúva no sentido correto, no sentido cristão. Não é segundo as intenções. Ir lá visitar a viúva, ele, a esposa vão visitar a viúva. Quando que o pastor vai ter tempo para pegar, sentar com um membro da igreja e orientar, aconselhar um casal? Quando que o pastor vai ter tempo para estudar, para poder pregar? Quando que o pastor vai cuidar das questões administrativas da igreja? Não, falam que o pastor tem que arrumar outro emprego. Ué, por que você, por exemplo, vou falar profissões que o pessoal aqui do Nascido tem, tá? Por que você que é policial, você vai ser policial? Porque afinal policial é um serviço público, certo? Policial é um serviço público. Então por que você sendo policial, você é digno do seu salário e o pastor, por ser pastor, não é? Ah, mas o pastor está pregando. Ah, mas o pastor, ele prega a palavra de Deus, ele não deve visar lucro. Que lucro? Ele vai pagar as contas como? Ah, não, mas o policial é uma profissão. E pastor é o quê? Ah, o pastor é ministério. É ministério, mas ele precisa pagar as contas. Político. Por que o político tem salário e o pastor não pode? Ah, mas o pastor, ele prega a palavra de Deus. É Deus que vai. É Deus que vai sustentá-lo. Não, as pessoas são tão cara de pau que, olha, não tem outra explicação. Você falar que o outro não deve ganhar pelo trabalho dele, né? É fácil, né? É fácil. Contanto que o seu caia na conta. As pessoas são assim, né? Olha, é um absurdo. Ah, mas o político é um serviço público. Um político é um serviço público. E aí? Como é que fica? Então é disso que nós vamos tratar hoje. Essa lei, para ser utilizada para minar, para que os pastores não consigam mais fazer o seu trabalho de pastor, é isso ó, no Brasil. Porque nós estamos vivendo tempos de exceção, e vocês sabem disso. Então vamos ler, ó, verso 17 de 1 Timóteo 5,17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Por quê? Merecedores de dobrados honorários do quê? Porque antes dessa passagem falou-se da viúva, da ajuda que a viúva deveria receber. E nós sabemos que o cristão verdadeiro ele vai sofrer perseguição, ele vai ser atacado. Então vocês estão entendendo o tamanho do problema? Então é o quê? Porção dobrada. Aqueles que presidem bem, que administram bem, que cuidam das coisas de Deus. E que se afadigam na palavra e no ensino. A honra devida às viúvas pressupõe a honra devida aos presbíteros. As viúvas estavam em situação de vulnerabilidade. E os presbíteros, ditos aqui, também estavam. Por quê? Porque vocês já viram aquele que faz a obra de Deus não ser perseguido? Você pregar algo que confronta as pessoas é algo inconcebível. Vocês já pararam para pensar nisso? Existe uma reação contra isso. Então, por isso que os presbíteros são comparados às viúvas, porque as viúvas perdem o marido, elas perdem o sustento e ficam numa situação complexa. O pastor, eu falo pela minha vida, pessoal, quando
quando eu encarei o presbitério, quando eu encarei o trabalho eclesiástico, porque eu fui ordenado e eu não exercia o pastorado. Hoje eu exerço. Porque quando eu fui ordenado, eu ajudava nos cultos apenas. Uma vez a cada 3 meses me colocavam para pregar na igreja que eu fazia parte. Então era fácil para mim. Aí eu vou dizer que eu pastoreava, eu tendo um trabalho fora e tendo um título de pastor. O pastor de verdade não consegue. A hora que eu falei, não, eu vou criar vergonha nessa minha cara de peroba e vou servir ao Senhor. Eu vou deixar as coisas seculares para lá e eu vou encarar o ministério. A minha vida virou de ponta cabeça. Eu passei a não ter tempo para nada. Absolutamente nada. Não foi fácil. Até hoje eu engulo muito sapo por causa disso. Então isso é um ponto para vocês, para a gente pensar, porque as pessoas olham a vida do pastor, pensam que a vida do pastor é a vida do bispo da mão torta que vive de avião para lá e para cá, ou da maluca que anda de Porsche, ou da outra que anda de BMW, ou do outro que foi preso com dinheiro na Bíblia, ou da palhaça de auditório, que é a menininha lá, pregadora dos iPhone. Ou do trapalhão lá, que é o outro que fala de casal, porque estão tudo montado no. Pensam que isso é ser pastor. O que o pastor de ovelhas fazia, pessoal? Ele ia para o meio do deserto. Ele ficava no sol, no frio, na chuva. Ele tomava conta. Vinha um predador, ele enfrentava o predador. Ou seja, você que vai ter que dar apoio espiritual para um membro da igreja que está com problema. É o pastor. Tá? E um detalhe aqui que eu quero trazer para vocês, olha. A BKJ 1611 Roman é muito boa porque ela vê que a palavra honorário é traduzida por honra. Várias traduções antigas fazem isso. Por quê? Para responder a essa questão apenas de que pastor não tem que fazer nada? É para isso? Não. Os anciãos que governam bem sejam dignos com dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra da doutrina. Os anciãos, ancião, bispo e presbítero são sinônimos na igreja. O que é sinônimo? Não havia essa distinção antigamente. Era o mesmo nome para a mesma função. Tradicionalmente, o termo original era traduzido por honra, que é o termo time. É time, não é o time do Flamengo, nem do Corinthians, nem do 100 Mundial. Que é o quê? A avaliação pela qual o preço é fixado. Olha só qual é o significado primário do termo. O significado do termo não é honra. Ó, pastor, como eu admiro o senhor. Ó, pastor. Não, não é. O significado aqui, a ara, ela está superior à BKJ 1611, que é uma das melhores traduções que nós temos. Porque o sentido principal é o quê? A avaliação pela qual o preço é fixado, o preço em si, do preço pago ou recebido por uma pessoa ou algo comprado ou vendido. Portanto, o significado primário da passagem sempre foi remuneração. E sim, no termo temos o significado de honra, mas é o significado secundário. Então, o significado principal aqui é o que? Remuneração. Remuneração. Além do mais, justamente com o termo viúva foi primeiro usado no sentido geral, o último, porém, no sentido daqueles cujos nomes constavam numa lista e que realizavam determinadas funções na igreja. Assim também o termo presbítero aparece primeiramente no sentido geral de idoso,
Quem já ouviu que o homem de Deus não pode ser neófito? O pastor não pode ser neófito. Pastor, eu tenho 15 anos de idade, mas eu tenho chamado pastoral. Mas o pastor não me dá oportunidade. Queridos, não é por aí. 15 anos de idade, você tem que estar lá aprendendo. Hoje nós temos crianças que mal aprenderam a falar e estão lá como papagaio, repetindo o que eles veem no YouTube e colocam eles como pregadores. E eles vão pregar como? Receba, 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 receba. Quando pregar, não é uma mensagem de autoajuda para dar confiança para a pessoa. Pregar é ensinar. Nesse aspecto, todos nós somos pastores. Pastor mirim. Quando eu escuto esse termo, me dá um arrepio. Colocam neófitos não apenas na fé, mas neófitos na vida. Isso é muito sério, é muito feio. Muito feio, assim, no sentido de ser educado. Isso é uma aberração. Porém, agora, como sinônimo de supervisor, o último termo indicado, o termo indicando o caráter da obra do homem, e o primeiro, a idade e a dignidade que lhe pertencem em decorrência de sua idade e ofício. Sabemos que bispo e presbítero se indica a mesma pessoa, pois em ambos os casos somos informados de que esses homens governam e ensinam. Não estranhe que um supervisor ou bispo fosse chamado presbítero ou ancião, porque no antigo Israel, na sinagoga e também na igreja primitiva, os investidos com esse ofício eram os homens de mais idade. Mas não falam que não é para pregar nossa experiência? Exatamente. Mas não é experiência, é sabedoria. Hoje, eu olho para a minha vida quando eu era jovem, eu tenho vergonha das besteiras que eu falava. Hoje eu tenho uma sabedoria que Deus me deu, que é o amadurecimento. Pegue uma manga verde e come. Ela é amarga, ela amarra a boca. Pega uma manga madura, ela é doce. Então nós sabemos hoje, com a nossa maturidade, nós estamos mais prontos para entender a palavra de Deus na sua totalidade. A gente deixa a futilidade para trás. E isso é muito importante para o pastor, para aquele que almeja o ministério. De forma bem adequada, o termo bispo, supervisor, é usado quando a ênfase recai sobre a sua obra. 1 Timóteo 3,1. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja, né? A sua obra, uma obra excelente. Então, ele é o quê? Bispo. E o termo ancião, quando a ênfase recai sobre a honra que lhe é devida, como nessa passagem. É digno de nota que Timóteo aqui seja instruído a providenciar que os anciãos, presbíteros, que governam excelentemente, ou seja, que governam, sejam honrados pela congregação. O apóstolo estaria cônscio, entenderia do fato de que, em muitos casos, os membros da igreja são propensos a esquecer desse fato. Inclinam-se a crer que os bispos, ou seja, os pastores, vivem de modo folgado e tranquilo, especialmente os que labutam na pregação do ensino. Não, ele prega. Não, Deus vai abrir a janela dos céus e derramar dinheiro para ele pagar as contas dele, para ele dar de comer para os filhos, dele dar de comer para a esposa. Ou que se porventura se deve conceder-lhes alguma honra, que isso seja feita por meio do sermão fúnebre. Quando morrer, você põe lá uma plaquinha, salão de festas reverendo fulano de tal. Porventura causa admiração que tantos ministros sofram de colapso nervoso. Vocês sabem quantos pastores sofrem
de colapso nervoso, pessoal? Vocês têm noção disso? Vocês estão vendo as notícias, quantos pastores estão acabando com a própria vida? As palavras, especialmente os que labutam na pregação, literalmente em palavra, e no ensino, mostram que já no tempo de Paulo começava-se a fazer distinção entre os que hoje chamamos ministros ou pastores e os que ainda chamamos de presbíteros. Olha como começa uma divisão. Que é o quê? Todos governam e, em certo grau, todos ensinam. Mas alguns, além de governarem, que é o trabalho do pastor, labutam na pregação, expondo a palavra na congregação reunida. E no ensino, ministrando instrução à juventude e aos que a buscam, e a todos que têm necessidade dela. Daí a gente começa a entender de onde vem um conselho de presbíteros que governa a igreja, que é o sistema presbiteriano. Porque aqui você vê retratado o quê? O presbítero que governa apenas e o presbítero que governa, ensina e prega, que manuseia a palavra. Eles se especializam e labutam arduamente nisso. A tarefa lhes exige a dedicação de muito tempo e esforço. Pregar, ensinar e preparar-se para isso. Essa duplicada honra não deve ser interpretada como se fosse excluída toda a ideia de remuneração. E como se, em conexão com o versículo 18, o pensamento desse entender simplesmente isso: os presbíteros que governam de forma excelente deveriam receber o que é justo, a saber, duplicada honra, justamente como o boi que debulha recebe o que lhe corresponde, ou seja, punhados de grãos, e como obreiro recebe o que lhe é devido, ou seja, o seu salário. Desse modo, toda noção de remuneração econômica ficaria completamente excluída da dupla honra, devido aos presbíteros que servem bem e são dependentes disso. Mas isso dificilmente seria correto. O que esse comentário está dizendo? Que se nós pensarmos da maneira carnal, nós vamos entender que o pastor não precisa de dinheiro, ele que vai trabalhar, como se ele não trabalhasse como pastor. Existe o lado ministerial, onde ele tem o chamado, onde o Senhor o capacitou a pregar, onde o Senhor o capacitou para fazer a obra, para cuidar da obra do Senhor. E aí a gente vem no quê? A gente vem na função. Porque se o Senhor o capacitou para pregar, para cuidar, para governar a sua igreja, ele não vai ter como exercer outra função para o sustento da sua família. E o Senhor vai providenciar o sustento para ele. Ah lá, pastor, é o Senhor que vai providenciar o sustento para o pastor. É Deus que vai providenciar. Não, é através da igreja onde este pastor serve. É através do ministério, onde ele é convidado para pregar, onde ele for pregar. Vocês estão entendendo? É a igreja que vai honrar, dupla honra para o pastor. Porque o boi, no verso 18, a gente está, ó. Pois a escritura declara: não amordaceis o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Existe o pastor chamado, o lado do chamado, e existe o lado do ofício. Esse ofício, o pastor precisa ser custeado pela congregação para poder realizar o ofício completamente, que é governar e pregar. E aí vem outro ponto que não é apenas, aqui está falando dos pastores, mas é um princípio da palavra de Deus que nós temos que tirar. Nós temos que ser gratos às pessoas que fazem as coisas para a gente. Nós temos que cuidar das pessoas, o trabalhador é digno do seu salário. Então, se ele trabalha, ele é digno do salário. Ele é digno do ganho. Nós não podemos explorar o nosso próximo. Como a gente está vendo aí, missionário que se instala na casa das pessoas, que ficam sendo pesados à casa das pessoas, se intrometendo na vida das pessoas, causando desconforto.
Então a palavra hoje é essa, pessoal, que eu trago para vocês. Vamos prestar muita atenção no que está acontecendo, no que nós estamos fazendo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos cuidar dos nossos pastores. Nós temos pastores acabando com a própria vida, porque se tem uma falsa ideia de que pastor não deve ser custeado, não deve ser remunerado. Eu não estou falando para vocês darem dinheiro para a igreja, para o pastor viver de roupa importada, de roupa de marca, andar de jatinho e carro importado. Longe disso. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu estou falando que o pastor ele deve ter as suas necessidades supridas. Não é errado o pastor ter um carro bom, mas ele não precisa ter uma Ferrari, uma BMW, um Porsche. Um carro que não quebre, que o leve onde ele precisa para exercer o seu ministério está de bom tamanho. Ele não precisa ficar andando de jatinho. Se ele tiver que fazer uma viagem longa, que seja custeada uma passagem em avião de carreira, se for muito longe, ou até mesmo uma viagem de ônibus, se for próximo. O problema não está na remuneração. O problema está que muitos utilizam a palavra de Deus como meio de logro. Não é nem lucro. Lucro é totalmente perfeito, é uma coisa totalmente aceitável. Não é pecado você ter lucro. O pecado é você ter logro, você lograr outra pessoa. O que é lograr? Você roubar a pessoa, você explorar a pessoa. E existe isso dos dois lados. Existem os falsos pastores, tá? Que criam campanhas, etc, para levantar dinheiro para sangrar a ovelha. Ele está praticando logro contra as ovelhas. E existem as congregações. O cara que acha que pastor não tem que ganhar nada. Que pastor vive de brisa, que o pastor vive da unção. É muito sério isso. Então que nós venhamos cuidar dos nossos pastores, que nós venhamos cuidar dos nossos obreiros, para não deixá-los desamparados. Eles têm família, eles sentem fome, eles têm que vestir. Lembre-se, eu não estou defendendo o pastor campanheiro que quer viver no luxo, na sombra e água fresca às custas da igreja. Nem, como disse um amigo meu outro dia, que tem um pastor que ele acorda, aí ele fala que vai para o monte orar, ele vai e fica o dia inteiro pescando e cochilando na frente do lado do rio. E se diz pastor. Hoje nós estamos num absurdo onde pastorado virou questão de pregação apenas, e não é. Concordo, tem pastores que, pelo amor de Deus, tem igrejas contratando pastor para aparecer só de domingo na igreja. Só de domingo, vai lá, prega, vira as costas e vai embora. Não é pastor tempo integral. Não existe pastorado que não seja tempo integral. E o ser tempo integral é governar a igreja, administrar a igreja de Cristo, cuidar das questões, cuidar da ovelha, dar remédio para a ovelha doente, cuidar das feridas da ovelha, tratar a ovelha. Então, percebe que nós temos problemas dos dois lados? Então, que nós possamos ter um pastorado real e excelente, né? E que os pastores possam ser sustentados pela igreja na qual ele serve. Amém?